CBN Intimamente com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elisângela. Bom Tudo dia, bem? Marcelo. Bom dia, ouvintes, internautas. Beijo. Bom, vamos lá. Você hoje vai trazer uma questão aqui. A diferença entre os tipos de orgasmos. Não é, Marcelo? Gigante Que isso. situação. Eu não Pois é. sabia. Então, a questão é essa. Um monte de gente também não sabe. E as mulheres chegam lá no consultório com essa dúvida. Elisângela, existe isso? Ou então elas chegam falando, porque eu só consigo ter orgasmo clitoriano. Ou, eu nunca tive um orgasmo vaginal. Ou eu nunca tive um orgasmo de jeito nenhum. Então eu falei, vamos falar sobre isso um pouquinho. Então vamos lá. Qual a diferença de um para o outro? E se é que, qual seria o melhor ou ideal? A diferença entre um e outro é nenhuma. 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 Não Zero. existe, na realidade, Marcelo, eu quis trazer esse tema exatamente para esclarecer isso para as mulheres. Né? E para os homens também, eu acho interessante que vocês saibam disso. Não existe diferença entre orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. Na realidade, o que a gente tem é orgasmo. Tá. Entende? Porque o orgasmo, na realidade, ele é uma descarga elétrica que acontece no cérebro. As pessoas acham que o orgasmo acontece no órgão genital. Você sabia que a gente pode ter orgasmo de vários tipos? Assim, estímulo pode vir de várias formas, de vários locais do corpo. É porque como se fosse, na realidade, uma espécie de ataque epilético. Vamos brincar assim. Uma descarga. É uma descarga elétrica. Na realidade, na epilepsia é isso que acontece. Uma descarga elétrica no cérebro onde faz com que a pessoa perca o controle dos músculos, enfim. No orgasmo é isso que acontece, só que muito rápido. Um orgasmo, ele dura, com muita sorte, de 2 a 6 segundos. Então é isso que acontece. A pessoa tem aquela descarga, né? E aí por isso ela tem aquela modificação de batimento cardíaco, de fisionomia. Mas a gente precisa entender que o corpo, a parte do corpo por onde esse estímulo entra, não significa que seja um tipo diferente de orgasmo. É só a parte do corpo por onde o estímulo entra. Mas não é comum a gente ouvir, eu já ouvi isso várias vezes, que a mulher consegue atingir o orgasmo com mais facilidade através do clitóris. Isso é comum a gente Não é? ouvir, e isso é verdade. E você sabe por que é verdade? Por quê? Porque o clitóris é uma região muito pequenininha, mas extremamente enervada. Existem muitas terminações nervosas ali, naquele pedacinho, em média 8.000. Então são milhares de terminações num espaço muito pequeno. Ao contrário que no canal vaginal você tem um espaço grande com um número menor de terminações nervosas. Então, naturalmente, é muito mais fácil atingir um orgasmo via clitóris do que via canal vaginal. E essa que é a explicação. Então a gente pode ter o orgasmo através do clitóris, através da penetração. A gente pode ter orgasmo, Marcelo, inclusive, sem ter nenhum tipo de estimulação ou de toque físico, sabia? Então eu vou te fazer uma pergunta. É possível ter um orgasmo através de sonho, por exemplo? Sim, Porque em meninos a gente sabe que isso acontece. exatamente, que é o que a gente chama de poluição noturna. E isso é a prova Também de na que mulher. não precisa de haver um toque. Porque durante o sonho, você não está se tocando, você está dormindo. Você tá Mas dormindo. o que está acontecendo? Uma frequência cerebral grande, né? Uma produção onírica, né? Uma produção de um sonho erótico, que acaba estimulando e desencadeando esse estímulo, né, naquela região do cérebro que produz o orgasmo. Então, o homem faz isso e a mulher também pode fazer. Ou seja, é a prova de que não é a região que é tocada. Nesse caso, ela não é tocada em parte nenhuma. Em parte nenhuma. Então, o que a gente conclui? Que a questão é o cérebro, a questão é a mente. Você precisa trabalhar a sua imaginação. Então, as mulheres chegam, Elisângela, eu preciso aprender a ter orgasmo, eu não consigo. O que está faltando? Se libertar das amarras da repressão, que normalmente a gente traz muito, principalmente nas mulheres. Sim. Aprender a relaxar, porque não dá para ir para a cama pensando assim, eu preciso ter um orgasmo, preciso ter um orgasmo, preciso ter um orgasmo. Você não está relaxada. A última coisa que vai acontecer, provavelmente, é que você tenha um orgasmo, porque você está muito mais focada na preocupação de ter o orgasmo do que sentir as sensações. Então, assim, se desligue dessa necessidade, dessa obrigação. O orgasmo não pode ser uma obrigação. É ótimo quando ele acontece, mas precisa entender que para ele acontecer,
a condição, né, primordial é o relaxamento. Você tem que estar entregue, você tem que estar no momento, você tem que estar ali fazendo aquilo que você tem certeza que você gosta, que te dá prazer, e relaxada. Então, pensa no toque, pensa na sensação, e aí não tem jeito. Naturalmente, esse orgasmo vai vir. Só que isso é um treino. Para a maioria das mulheres é um treino. Aprender a ter orgasmo é um treino. Olha só, como tudo na vida, as mulheres acham, comecei minha vida sexual naturalmente, isso vem. Meninas, não vem. Primeiro a gente aprende. Então, primeiro passo, aprenda a conhecer o seu corpo. Se toque, não tenha medo de se tocar, né? Masturbação feminina é muito importante, para você saber aonde é importante e o que é legal, o que seu corpo responde, né? Já falou disso com alegria, já falamos né? sobre isso, não é? Então, mas ainda é difícil para a grande maioria das mulheres, porque elas sentem como se elas estivessem fazendo algo muito errado, muito feio, que aí a gente volta lá atrás, fruto da repressão que a gente vive, né? Infelizmente, né? Porque menina pode, ó, não pode, né? E menino pode, meninas usam. E eu me lembro que você falou uma outra coisa também quando você abordou sobre isso, que é a questão de o parceiro ou a parceira não vai saber o que te proporciona prazer mais ou determinadas regiões ou determinados lugares. Um caminho, né? Exatamente. Um caminho. Eu lembro que você passou essa dica. Aquela história que, né, eu até brinquei, que elas às vezes falam assim, mas ele tem que saber. Ele não tem que saber nada, porque ele não tem um mapa. É você que tem que indicar o caminho, é você que tem que sinalizar, né, de uma forma amorosa, de uma forma delicada, as suas preferências, o que você gosta, o que você não gosta. A partir daí, cada vez mais esse treino vai te levar, né? Vai levar essa mulher a conseguir ter uma vida sexual plena, uma vida sexual agradável, prazerosa e, na maioria das vezes, com um orgasmo no final. Não importa se clitoriano, se vaginal, se através de sonho, vai acontecer. Vai acontecer. Alguma outra dica ou outras dicas? A dica é essa: aprenda a relaxar e aprenda a conhecer o seu corpo. Sem você conhecer o seu corpo e saber quais são as suas zonas erógenas, Marcelo, porque as pessoas ainda acham que é assim. As zonas erógenas são iguais para todo mundo. Todos, né? Não, já falamos sobre isso também. Tem mulheres, por exemplo, que não sentem prazer nenhum, por exemplo, na região dos seios. Né? Tem mulheres que conseguem ter orgasmo apenas com a estimulação através do seio. Então temos o quê? Um orgasmo peitoral? Não é por aí, né? Não é por aí, porque ali é a fonte de estimulação. O orgasmo é no cérebro. Então, aprenda a descobrir quais as partes do seu corpo que vão levar esse estímulo, que vão levar, né, essa estimulação até o teu cérebro, que vai fazer com que você tenha essa sensação aí super agradável e gostosa. Muito bem. Valeu, Elisângela. Obrigado mais uma vez pela participação. Um forte abraço para você. Eu que agradeço. Um forte abraço para todos os ouvintes e internautas. CBN Intimamente com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira.